quais são os sintomas? Então, já adiantei para vocês, né? Esse paciente, ele pode ter dor no peito. Quais são as alterações clínicas, né, de exames complementares? Esse paciente, ele pode ter alteração do ECG. Quando morre, quando tem necrose, né, ele tem ali uma perda de proteínas, então enzimas, dosagem de enzimas podem sinalizar para esse diagnóstico clínico. Aqui nós temos uma tríade, né, 3 alterações principais: sintomas, alteração eletrocardiográfica, presença elevada de enzimas. Isso vai ajudar no diagnóstico, né, na diferenciação de só dor ou infarto. Alguns documentos falam que na presença de 2 dessas 3 alterações aqui, já pode fechar mesmo o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, e nós já sabemos que esses pacientes, eles vão precisar de algum tipo de intervenção, de algum procedimento médico, que vai ter uma série de complicações, né, consequências que vão limitar a funcionalidade desse paciente, e aí a gente vai tratar esses pacientes na reabilitação cardiopulmonar. Isso tudo com o objetivo tanto de recuperar esse paciente clinicamente, melhorar o prognóstico, diminuir o risco de morte, por exemplo, como também melhorar aspectos funcionais desses pacientes, né? Existem aí correlações que a gente pode fazer, gente, de classificação da gravidade, né, das complicações que esse paciente apresenta. Essa estratificação, ela pode ser realizada em 4 classes, sendo que a gente avalia aqueles pacientes como pacientes menos graves quando ele não tem dispneia, quando ele não tem alteração de ausculta pulmonar, de ausculta cardíaca. Isso quer dizer que a repercussão dessa doença arterial coronariana não foi tão grave a ponto de complicar clinicamente e funcionalmente o paciente. À medida que ele vai avançando nessa classificação aqui de gravidade, gente, a gente vai observando mais sintomas, mais alterações, tanto de ausculta como alterações clínicas, cardíacas e pulmonares. Isso mostra que o prejuízo do miocárdio tem uma extensão cada vez maior nessas classificações aqui, a ponto de comprometer a circulação sanguínea até mesmo para o pulmão, por exemplo, sendo que o paciente ele pode evoluir com edema agudo de pulmão. Então, é muito, muito, muito importante correlacionar a clínica com a funcionalidade. Então, presença de mais sintomas, presença de mais alterações de ausculta cardíaca, de ausculta pulmonar, ilustram, né, representam maior gravidade clínica do paciente. E, gente, a gente sempre tem que estratificar. Imagina que vocês estão atendendo esse paciente lá na fase 1. Vocês estão lá no ambiente hospitalar atendendo esse paciente. Primeira coisa que vocês têm que fazer é avaliar isso, né? Então, avaliar se o paciente tem muito sintoma, avaliar se a ausculta cardíaca dele está muito alterada, avaliar se a ausculta pulmonar dele está alterada, para vocês estratificarem e conseguir classificar se esse paciente está estável ou não clinicamente e avaliar qual é a repercussão funcional e o que vocês podem fazer ou não com esse paciente, tá? Como esses pacientes mais graves, eles vão precisar de algum procedimento, e eu já mencionei isso para vocês nas outras partes, um tipo de procedimento pode ser o quê? A angioplastia, que é a colocação de stent, né? Isso pode ser realizado por meio de um cateterismo. Esse stent ele vai ser posicionado ainda fechadinho aqui com um balão perto da placa aterosclerótica. Uma vez que esse procedimento ele é guiado por um exame de imagem, gente, o médico ele consegue posicionar isso no local exato que ele quer colocar, né? Estabelecer ali o posicionamento do stent. O balão vai ser insuflado, o stent vai ser aberto, a placa vai ser minimizada, não tira a placa não, pelo amor de Deus, essa placa continua aqui, mas agora ela tá colabada no vaso. E isso, gente, depois que retira o balão, faz com que essa plaquinha aqui, olha, aumente o diâmetro, a luz do vaso. Então, vai circular sangue com maior facilidade, né? O fluxo sanguíneo vai melhorar, a reperfusão vai acontecer e a tendência é que essa placa aqui, ela se torne mais estável, mais segura. Isso porque os stents, normalmente, hoje em dia, eles são farmacológicos. Então, eles vão liberando medicamento ali
para melhorar a função daquele vaso, tá? E melhorar a circulação. Mas tem casos, gente, que não é suficiente apenas essa plástica, né? Essa angioplastia. E aí o paciente ele pode precisar de uma cirurgia maior, que é o que nós chamamos de revascularização. Nessa cirurgia de revascularização, a gente vai fazer uma ponte circulatória, tá? Então, se aqui tem uma coronária que não tá funcionando legal, e lembra, gente, a coronária tem origem na aorta para levar sangue com alto conteúdo de oxigênio para o miocárdio. Se essa coronária aqui não tá funcionando, o cirurgião ele faz o quê? Ele vai construir uma ponte. E essa ponte vai o quê? Desviar o fluxo sanguíneo para que o sangue chegue com oxigênio naquele miocárdio que está precisando de energia, tá? Então aqui nós temos uma ponte, nós temos outra ponte. Isso é a cirurgia de revascularização e ela precisa acontecer com o peito aberto, né? E aí por isso que para fazer esse procedimento aqui que é mais agressivo, o paciente talvez vai precisar ficar mais tempo internado no hospital, ele vai precisar de uma intervenção fisioterapêutica, uma abordagem de fase 1, para que todos aqueles aspectos clínicos e funcionais comecem a se recuperar já em ambiente hospitalar, tá? No caso da doença arterial periférica, gente, esses pacientes eles podem também sofrer intervenções cirúrgicas, tá? E essas intervenções, elas têm por objetivo minimizar os sintomas, tá? Lembrando que a Gabi já mostrou isso tudo para vocês, tanto as intervenções fisioterapêuticas, como o diagnóstico dessa doença, né? Que pode ser realizado pelo ITB, que é o índice tornozelo braquial. Quem ainda não assistiu, eu aconselho que vocês parem a aula de agora, vão lá nas aulas de doença arterial periférica, para que vocês relembrem esses procedimentos de diagnóstico clínico e também relembrem como que a gente vai fazer a abordagem desses pacientes. Lembrando que esses pacientes, eles seguem como critério para inclusão na reabilitação cardiopulmonar. Uma outra condição mais grave que a gente atende, né, nos serviços de reabilitação cardiopulmonar são agora condições que afetam, gente, o sistema de condução elétrica do coração. Então, são aqueles pacientes com arritmias, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes dos tipos de arritmia, porque, nossa, isso é um módulo específico que depois a gente pode até acrescentar aqui na plataforma. Mas as arritmias, o que vocês precisam saber é tentar classificar essas arritmias em arritmias que são arritmias menos graves e arritmias mais complexas, tá? Normalmente as arritmias mais complexas são aquelas que afetam o ventrículo, são aquelas que se repetem com muita frequência e que, consequentemente, elas podem aumentar o risco de ter um débito cardíaco menor e aumentar o risco de formação de coágulos, por exemplo. Então, o mais importante é identificar o foco, a origem da arritmia, identificar a extensão dessa arritmia, o padrão de repetição dela e o local que essa arritmia tá afetando. As arritmias ventriculares mais frequentes, mais extensas, elas tendem a ser arritmias mais graves. Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê. O nosso sistema de condução, ele é espalhado, né, pelas regiões atriais, pelos septos cardíacos e também pelas regiões ventriculares. Esse em amarelo é o nosso sistema de condução. Ele tem origem aqui no nó sinusal, localizado na parede posterior do átrio direito. A partir do nó sinusal, as fibras, né, atriais, elas se espalham tanto para o átrio direito como também para o átrio esquerdo. E aqueles feixes internodais, eles transmitem a informação elétrica aqui para o nó atrioventricular. De onde, gente, esse impulso elétrico vai ser espalhado pelo septo e pelas regiões ventriculares. É por isso que lá no ECG a gente vê onda P pequenininha, né, representando aqui a despolarização dos átrios, complexo QRS, que é um complexo de várias ondas, representando a atividade elétrica ventricular,
E em seguida nós temos a onda T, que representa a repolarização, a recuperação, né, da atividade dos ventrículos. E essas arritmias, como eu disse para vocês, elas podem mostrar o quê? Que esse processo, tanto de atividade elétrica, como consequentemente da atividade mecânica cardíaca, ficam prejudicados. Quando a atividade ventricular ela fica mais prejudicada por conta dessas arritmias, gente, isso vai comprometer o bombeamento de sangue, o débito, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E isso vai ter prejuízo da circulação pulmonar e ou da circulação sistêmica. É por isso que a gente precisa saber identificar